Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. Este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já sabe, vai nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso Instagram, no nosso Face. Se você quiser mandar o seu relato, você pode mandar através do nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para ajudar o nosso projeto é através do e-mail mentesemedos@gmail.com. Com qualquer valor você pode ajudar a incentivar esse projeto. E qual que é o nosso tema da semana, Má? Presídios mal assombrados. Olha, tem alguns lugares, assim, eu acho que morte acontece em todo lugar, né? Sempre vai ter um lugar que é assombrado, casas, hospitais, presídios, né? Tem cemitérios. Só que o presídio, eu acho que ele tem essa atmosfera mais densa, porque ali é basicamente dor e sofrimento, né? Não tem, assim, um ar pra respirar pra nada, pelo menos é o que falam. Eu nunca fui presa, né? Mas é um lugar bem carregado e por que não, né, ter histórias que rondam esses lugares. Hoje a gente vai separar para vocês algumas das prisões mais mal assombradas pelo mundo. E eu vou começar contando a história de um presídio chamado Corhill. Ela é considerada a prisão mais mal assombrada do Reino Unido. Esse presídio ele foi construído em 1625. O local já abrigou civis da era vitoriana e prisioneiros militares durante a Segunda Guerra Mundial. Essa prisão, ela é considerada a mais antiga do Reino Unido, como eu falei anteriormente, e também chamado de Cornhill. O local já foi palco de enforcamentos e fuzilamentos e abrigava os seus prisioneiros em situações miseráveis. O prédio, ele é conhecido também por ser supostamente mal assombrado. Localizado na cidade de Shepton Mallet, na Inglaterra, a estrutura foi construída como uma casa de correção em 1625. Para lá eram enviados os homens, mulheres e crianças também, tá, gente? Desde esse período, a prisão já era descrita como um lugar mal preservado, no qual os presos eram submetidos a uma forma cruel de sobrevivência. Em 1773, um comissário do parlamento britânico visitou o presídio e escreveu que as pessoas lá que viviam eram vistas sofrendo de doenças expirando no chão, em células repugnantes de febre pestilenta e na varíola confluente. O número exato de mortes é desconhecido, mas documentos oficiais registraram a execução de 7 civis, entre eles Samuel Rylands, que espancou até a morte uma criança de 10 anos. Henry Dayton, que afogou a sua esposa no rio Avon. E Charles Squires, que assassinou a sua esposa e o filho de 2 anos. Um dos momentos mais marcantes e terríveis envolve a morte de 12 homens. Antes de serem executados, eles foram torturados e, já mortos, tiveram as suas entranhas arrancadas e queimadas. Depois, as suas cabeças foram decepadas e apresentadas empaladas pela cidade. Imagina que cena, né, gente? Bom, durante anos, Shepton Mallet ficou marcado pelas condições precárias. Tal marca atingiu níveis extremos quando o local passou a receber pessoas condenadas a trabalho forçado. Todos os 51 detentos foram realocados e o prédio permaneceu vazio até o início da Segunda Guerra Mundial. Em outubro de 39, o Cornhill passou a ser usado como uma prisão militar, abrigando soldados e prisioneiros das Forças Armadas Britânicas. E aí, novamente, né, a prisão ela foi palco de inúmeras execuções, mas dessa vez associadas também ao racismo. Cerca de 18 soldados foram mortos pelo esquadrão de tiro e pelo bloco de execução, dos quais 10 eram negros e 3 hispânicos. As execuções eram sempre realizadas após a meia-noite, por volta da 1 da madrugada, o que, para a crença popular, né, auxiliou a prisão de entes espirituais, né, dos sentenciados ali à morte. Existem relatos de pessoas que alegam terem sentido ou até mesmo visto fantasmas pelos corredores do Cornhill. Muitos homens e mulheres sofreram torturas antes de morrer ali e foram arrastados pelo bloco de execução, e algumas vezes até esquartejados.
Daí surgiu a lenda que as suas almas estão presas, assombrando esse local. Entre os fantasmas mais famosos está a Dama de Branco, uma mulher que teria sido executada injustamente pela morte do seu noivo. Além de avistamentos de uma energia densa e negativa, está presente pelos corredores também ali do presídio, onde um soldado, Lee Davis, também persegue quem ousa andar pelo bloco abandonado de Shepton Maley. As últimas palavras do espírito do capitão Philip William Ray, de 1914, podem ser ouvidas ali no quintal até hoje. Antes de pular no telhado, ele teria gritado: voltar, voltar, voltar. Dá aquela impressão como se ficasse preso ali no looping, né? Charles Layson, o guia turístico responsável por fazer os passeios diurnos e noturnos do local, afirma que os visitantes reagem de diferentes maneiras ao adentrarem nos locais mais sinistros do edifício, sendo que alguns relatam ter medo, outros arrepios e um sentimento de angústia que permanece ali. Ele mesmo afirmou ter visto parte do vestido da Dama de Branco. O Cornil ele foi fechado em 2013, após séculos de horror. No entanto, até hoje as lendas perpetuam e o local atrai os caçadores de fantasmas ao redor do mundo. E aí, Má, o que você achou? Bem bizarro a história, né? Eu acho que é uma das mais bizarras, assim, dessa parte de presidiários sendo mortos, assim, arrastados, quartejados. Essa parte de decapitação e colocar pela cidade a cabeça das pessoas Ai, empalada. bem. Nossa, bem. Você vê aqueles filmes, essas séries que mostram, né, a era medieval, assim, que tinha essas coisas, né? Mas também é bem antigo, 1625 ele foi construído, é muito tempo atrás. É uma coisa bizarra. Inclusive, hoje de madrugada eu tava vendo um vídeo sobre um padre que ele. A monarquia inglesa não aceitava ainda o catolicismo, né? E por isso ele foi preso e depois executado na guilhotina. E a cabeça dele até hoje tá num, num museu. Aí a porta do da, da cela dele também tá no museu. E tipo assim, nossa, uma coisa muito estranha as pessoas ficarem guardando cabeça das pessoas, ou igual nessa história, colocando a cabeça das pessoas pela cidade, né? Imagina É, você tá andando, eu vou comprar ali um pão, aí tem uma cabeça ali você do. tá andando com seu filho na rua, né? E tá É, andando assim e vê. Era uma coisa assim, surreal, né? Antigamente, que loucura. eu acho que hoje em dia já é horrível, né? Prisão, se você for É, uma pessoa pobre, né, e não influente, é horrível. é, Mas imagine 300 anos atrás, como não era com horrível certeza. o saneamento básico, a comida, o tratamento, né? Nem tinha esgoto, né? Imagina. Nossa, só de imaginar É, dá uma depressão lascada. e eles misturavam criança, mulher, homem, né? Imagina as coisas que rolavam. Tipo assim, eu não sei quando foi feito a prisão só feminina, prisão Uhum. para crianças, adolescentes infratores, Infratores, é. mas é muito errado, né? Você colocar todo mundo junto no É, mesmo local assim, sendo que perigoso. a gente sabe, igual você falou, de vários pessoas que passaram por lá. Imagina você colocar um assassino que matou a mulher com outras mulheres, crianças e É, todo tipo de gente doente da cabeça, né? com certeza, devia ser um terror. Eu acho que teria, a morte é melhor, ou você tenta fugir ou morre, né? É, nesse caso sim, porque ficar preso ainda mais nessas condições, não vejo
o porquê de você ficar vivo É, nessa esse situação horrível. inferno, com Horrível. certeza. E temos também a penitenciária de Western State, na Filadélfia. Ela foi inaugurada em 1829. A ideia da prisão era que os internos não tivessem contato com ninguém e o silêncio fosse a maior regra. Todos os internos ficavam em solitárias e não podiam de modo algum fazer qualquer tipo de barulho, senão eram duramente penalizados. A prisão tem vários relatos de figuras escuras, faces aparecendo nas celas e lamentos. Uma coisa que, lendo sobre essa prisão, é que é bizarro que era tipo aqueles pais, assim, que a criança não pode dar um pio, que, tipo assim, já dá um... Para! É, Tipo assim, para! sim, é, Eu fico pensando nisso, assim, imagina, você tá preso, você não pode... Os caras não podiam falar com o guarda, não podiam falar com outro presidiário, senão eram penalizados, tinham, tipo, ficar sem roupa, num frio lascado, tortura, né, no nossa, eu caso. estaria lascada, porque eu não consigo ficar muito tempo quieta também. Uma hora eu ia falar. E me lembra, sabe aqueles. É tipo aqueles conventos que tem esse negócio de voto de silêncio? Ah, sim. Eu já acho difícil que a pessoa entre lá, porque ela, assim, entra porque quer, né? Eu acho que antigamente tinha muitas mulheres que eram forçadas a entrar nesse tipo de local. Mas me lembrou um pouco disso, mas óbvio, de uma forma diferente, porque é uma penitenciária, então é um puta castigo ali você não poder falar. Eu acho que se proibir alguém de falar, ela poder, eu acho que a pessoa pode até ficar louca, né? Você pode atingir o psique dela de uma forma estranha. E tipo, acho que você tinha contato visual, né? Eu tô levantando isso porque, como você não pode falar, acho que contato visual, algum sinal, os presidiários devem ter criado, né? Uma linguagem, Ah, sim. porque não poder falar um com o outro. E fora É. isso, os pesquisadores paranormais, né, que tem canais no YouTube aí, vão lá e sempre pegam, assim, criaturas, essas povo das sombras, né, que a gente chama, que Sim. é essas figuras escuras, assim, passando. E tem gente que visita e afirma que vê faces, assim, pálidas, pelas celas, assim, é uma coisa meio bizarra, né? E não, e é uma penitenciária antiga também, né? 1800. Sim, Bem antiga, e, caramba. e ela foi fechada um pouco, uns 100 anos mais ou menos depois, por causa que a prisão não tava mais, tipo assim, não tinha mais jeito de funcionar, sabe? Não tava conseguindo. Aí foi fechada. Aí hoje o povo vai lá só pra mesmo ver essas coisas sobrenaturais acontecendo. Você vê que uma grande parte desses presídios, eles acabam sendo desativados, né, depois de um tempo. Não dura assim tanto, assim, né? Sempre eles acabam fechando, seja, É, pode demorar 200 anos, mas sempre mas uma acaba. hora fecha. Aí fica Eu bom. acho que o único que eu me lembro que é bem antigo, que não é bem um presídio, mas serviu como, né? Que é a Torre de Londres, né? Ela tá aí até hoje, mas hoje ninguém coloca mais gente lá dentro. Mas por muito tempo ela serviu para aprisionar as pessoas, né? Eu nunca E vi falam que é um. assombrado também lá. Eu nunca pesquisei a fundo sobre a Torre de Londres, mas é bem interessante, né? A estrutura, assim, coisa antiga, é bem legal, assim. Eu gosto bastante de ver. E eu nunca vi um presídio, tipo, construído, vamos por 1829, como esse, tá funcionando até hoje. É engraçado, É. né? E, tipo, é um espaço que já tá lá
e não tem uso. Podiam usar, reformar, fazer uma estrutura nova, né? Só usar aquele esqueleto, mas sei lá, às vezes é até bom não usar, porque é tão carregado mesmo, É, né? Igual aconteceu aqui, a gente acabou demolindo o Carandiru. Só que falam que o Parque da Juventude, que foi o que fizeram em cima do presídio, né? Falam que ali não tem uma energia muito bacana, não. É o que dizem, eu nunca fui lá. é, faria todo sentido, né? Porque o tanto de pessoas que sofreram e foram mortas lá não é brincadeira. Bom, e um outro presídio que eu trouxe pra gente já é um presídio aqui nacional, né? Eu acho que o Brasil tem, a gente tem até bons sistemas carcerários, mas eles ficam mais próximos das grandes metrópoles, acredito eu. Eu acho que quanto mais afastado, mais coisa ruim vai acontecendo, porque não tem uma fiscalização tão açuda ali, né, digamos assim. E a gente vê, a gente sabe que, né, o dinheiro aqui é distribuído de uma forma bem específica e não vai para todo lugar. Aqui é um lugar que tem muita gente que vai presa, porque existe muita essa questão da desigualdade. É tudo muito lotado e tudo com muito sofrimento aqui, né? Não é igual aquelas prisões americanas, não que lá também não tenha sofrimento. Mas, gente, é uma comparação assim, é bem diferente o tipo de prisão deles, né? Bom, e eu tenho o presídio chamado Arru. Esse presídio ele foi pensado para ser a primeira penitenciária do estado do Paraná. A sua construção, ela foi um dos motivos da visita do imperador Dom Pedro II a Curitiba, em 1880. Também é um local bem antigo. Bom, no entanto, os planos não vingaram e anos depois o espaço ele foi cedido para a criação de um hospital para alienados. A obra do hospital Nossa Senhora da Luz, então chamada de Asilo de Alienados Nossa Senhora da Luz, levou quase 8 anos para ser concluída e ele foi inaugurado em 25 de março de 1903. Embora fosse uma das construções mais modernas da época, o hospital ele funcionou por pouco tempo. Também a inauguração da segunda sede, que foi feita em 1907, ajudou ali a estruturar melhor o lugar, né? O Estado não dispunha de uma penitenciária e se propunha a assumir o espaço, então, a troco de construir um novo prédio para o asilo. A reforma do local terminou em 1908 e no ano seguinte, a penitenciária de Curitiba, que foi o primeiro nome concedido ao presídio Arru, recebeu os primeiros detentos. Foram quase 100 anos depois, em 2006, o presídio foi desativado. Assim, quase 800 presos foram transferidos para o Centro de Detenção e Ressocialização de Piraquará, em São José dos Pinhais, no Paraná. Em 2018, o local ele foi destinado à instalação do Fórum Criminal e dos Juizados Especiais no Centro Judiciário de Curitiba, que funciona lá até hoje. Bom, aí eu vou contar para vocês a história de alguns dos detentos, de algumas figuras que passaram por esse presídio. A gente vai ter primeiro a história do palhaço assassino. Palhaço assassino no Brasil. Bom, uma das lendas por trás do presídio Arru é a do palhaço que supostamente assombrava os presos que cometem crimes de violência contra a mulher. O mais curioso nessa história é que durante a década de 70, um tarado realmente cumpria pena no local por atacar mulheres com uma serra elétrica enquanto usava uma roupa de circo. Sinistro, né? E eu que pensava que só tinha palhaço assassino lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tinha também ainda com uma serra elétrica. Bizarro, né? Juntou duas coisas assim. Porra! Um palhaço e uma serra elétrica. Se eu visse na rua, eu E, entrava em e choque. ele era um maníaco sexual ainda. Olha que loucura. Bizarro. Bizarro. E a gente também tem a história do motoqueiro fantasma. Na década seguinte, foi a vez de outro fantasma assombrar o presídio. Este seria o espírito de um rapaz que, após contrair uma doença de uma namorada loira, passou a andar de moto espirrando ácido no rosto das loiras que encontrava pelas ruas. Condenado, ele foi levado ao presídio e onde ele morreu.
Corriam as lendas que, mesmo morto, ele ainda saía às noites de lua cheia com a sua moto para seguir com a sua vingança. E escroto, né? Mas medo também, caramba. É, essa coisa assim de motoqueiro fantasma, eu sempre lembro do personagem Uhum, também, que é pegando lembrei. fogo, a caveira. Mas tem sempre essas histórias, né, de gente que está jogando ácido nos outros, assim, não necessariamente em motos, mas tem essa pela história aqui no Brasil, né? Sempre É, tem, a gente ouve falar, tem ataques de pessoas jogando ácido em ai, outras. credo. Aí que nem aquela história de gente que empurra gente no trilho do trem. Sempre Ah, sim. sempre quando eu penso assim, eu lembro dessas duas coisas assim, né? Que acontece, alguns anos atrás teve isso do trilho do trem, uns anos atrás também teve coisas relacionadas a jogarem ácidos nas pessoas. E é sempre bizarro, né? Você pensar assim, parar e pensar que você sair na rua, você pode acontecer isso. É... Dá até medo, né, de sair. Ah, é nojento. Eu tava no trabalho esses dias, eu tava falando com as meninas, né, que agora vai ter o carnaval. A gente tá até gravando mais cedo hoje, gente, de amor a vocês, porque passa os blocos, né, de carnaval. O Michael mora na frente de uma pracinha, e aí começa. Aí eu tava falando com a minha amiga, você vai pular carnaval, tal? Eu não curto, né? Aí ela, ai, não, eu parei, porque a última vez eu tava na rua curtindo com a minha família. E alguém tacou uma bexiga com cândida na gente. E quando não era com cândida, era com xixi. Que nojo. Ai, credo, ainda não vou nesses lugares, não, porque eu sei que essas coisas são muito comuns de acontecer. O Não. ovo, Nossa, doado demais. você parar e pensar nas pessoas assim, fora da caixinha que tem por aí, você não sai de casa, né? E ainda o É, povo alimenta ainda mais isso de jogar cândida nos outros, jogar xixi, nossa, muito doado, né? bizarro. É. Bom, e aí os relatos não param por aí dessa penitenciária, tá? A gente tem os relatos dos agentes penitenciários. Em 2016, a RPC, filial da TV Globo no Paraná, entrevistou dois agentes penitenciários do Presídio Yahoo. Na reportagem, eles relembram algumas lendas sobre o lugar. Bom, a primeira delas, né, o agente penitenciário falando. Tinha galerias onde ninguém gostava de trabalhar à noite. A gente descia em duplas e voltava porque o som era estranho e não era o barulho de presos conversando, contou Adir Santos, que entrou para a equipe da penitenciária no início de 1990. Segundo o relato, uma vez nós pegamos um preso no pátio e colocamos ele de castigo. Na madrugada, o agente Naná estava fazendo a ronda e disse que viu esse mesmo preso andando pelos corredores. Fomos verificar e não encontramos nada. Então partimos para a cela em que deveria estar e o encontramos morto. Ele tinha se enforcado, relatou Marcelo Leôncio, que começou a trabalhar no presídio do Yahoo em 1991. Segundo Marcelo, havia ainda quem disseminasse as lendas. Dizem que na sexta-feira 13, à meia-noite, as almas dos presos mortos aqui se encontram na frente do presídio e você pode falar com elas. Também dizem que os presos fazem a brincadeira do copo com as almas e amanhecem mortos. Outros dizem terem visto uma bola de energia aqui, e o tal Boitatá contou. Quando questionado sobre o que achava dessas histórias, Marcelo Leôncio respondeu: tudo mentira. Depois que o presídio foi desativado, eu acompanhava as visitações. As pessoas diziam que viam coisas, passavam mal, e eu nunca vi nada. Me arrepiava passar em certos corredores, mas nunca vi nada. Quando cai a luz, me ligam em casa, meia-noite, e eu vim aqui, entrava, ligava a luz e ia embora. Confesso, se eu tivesse visto alguma coisa, nem aqui eu estaria hoje. Morro de medo. Então, assim, eu acho interessante quando tem os agentes, assim, porque
eles tendem a ser mais céticos, né? Mas tem hora ali que não tem como. Começam muitas histórias, uma aqui, outra acolá. Então, assim, aí acaba virando uma lenda mesmo, né? Eu fico pensando, será que esse cara ele quer fazer tipo assim o contraponto, sabe, dos outros agentes, de falar que não vi nada, ou será que os outros agentes mesmo estão inventando essas supostas aparições que eles Ah, viram ou ouviram falar, né? não sei não. Eu acredito muito. Eu tava até, quando eu tava fazendo a pesquisa, depois você olha, eu vou ver se eu acho o link. Mas assim, é muito interessante. Tem um vídeo, mostra até aquela Márcia Sensitiva falando sobre esse vídeo. É o cara sendo preso, aí ele tá entrando na cela. E aquelas imagens de segurança, né? E aí mostra, é impressionante, atrás dele, como se fosse uma pessoa, parecendo uma aranha, sabe, no chão. Nossa. Eu vou ver se eu acho pra te mandar. Mas assim, é muito interessante. E aí ela fala que, no caso, é, é um encosto desse preso, mas pode muito bem ser um espírito que estava ali, né, de algum ex-detento, alguma coisa do tipo. Mas assim, eu achei bem sinistro. Então eu acredito assim que tem pessoas que têm mais sensibilidade em ver. É, pode ser isso. Mas sei lá, eu acho que, como eu sempre falo, ter esse sofrimento, essas energias negativas deve atrair, né? Alguma coisa ruim, alguma coisa ruim deve ficar nesses locais assim. Então eu acho super plausível de ter realmente assombrações nesse presídio, né? Porque como eu já disse, é muita energia ruim, né? Sim. E sobre esse vídeo, é engraçado, eu tenho visto. Eu sempre vejo vídeo, né, de assombrações, casas assombradas, todo tipo de vídeo. E eu tava vendo que ultimamente tem aparecido essas formas assim que pra mim essas formas escuras sempre eram humanoides, né? Mas eu tenho Uhum. visto bastante assim, é tipo uma massa, uma Uhum. nuvem, uma só que negra assim, sabe? E esse vídeo do presidiário com supostamente esse encosto, entra nessa mesma coisa que eu tô vendo ultimamente. É, Sim. é uma massa que não tem uma forma de gente, mas é uma forma estranha, assim, né? Eu fico pensando, Sim. qual a diferença entre essa forma, a forma que é humanoide, tem aquelas translúcidas também. Eu não sei, eu acho que eu fico pensando, essas que são mais. E você não vê como um humanoide, assim, você vê essa massa escura, ou tipo essa coisa se rastejando, sabe? Eu acho que são. É só aquela energia densa mesmo, sabe? Pelos livros que eu já li, tem um espírito, aquele Robson Pinheiro, ele fala que quando ele vai para esses lugares umbralinos, ele vê muito disso e é tipo esses encostos mesmo, sabe? Que ele já não tem nem mais forma humana, ele só é aquela energia ruim. É uma coisa muito bizarra. Outro dia eu vi um vídeo de uma forma assim que parecia até uma toalha de rosto, sabe? Só que Uhum. totalmente preta, assim, passando assim numa velocidade super sobre-humana. E o cara que gravou, ele gravou na casa dele, né? Aí passa assim voando muito rápido. E eu fico assim, nossa, é super bizarro essa forma, sendo que a maioria até então, né, que eu tinha visto era essa humanoide, que a gente vê essa silhueta preta e tem essa forma, né? É. Mas
comecei a ver essas formas e eu fico me questionando qual a diferença entre elas, se existe, né? Porque tem outros tipos também, né? Igual a essa Sim. que você comentou sobre o do presidiário. E seguindo tem o presídio de Alcatraz, né? Fica em São Francisco, que é a infame prisão usada inicialmente pelos militares, que passou a encarcerar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Vários visitantes alegam se sentir estranho ao entrar no bloco 14D, onde os prisioneiros eram duramente punidos, e também houve choros e lamentos. E esse presídio ele tem várias pessoas famosas, né, que já foram presas lá, inclusive o Al Capone, o gangster da época, ficou preso lá. E é um presídio assim que é super famoso, né? Tem várias histórias e as pessoas vão lá e sempre relatam essas coisas de figuras escuras, vultos, sons de pessoas chorando. É, até hoje, né? Eu acho que deve ser. Alcatraz é a prisão mais famosa, né? Deve ser a mais famosa do mundo. Sim, tem. Nossa, tem tanto filme com o nome de Alcatraz, alguma coisa, ou só Uhum. Alcatraz. É. Inclusive, eu nem sabia assim dessa história mais voltada ao sobrenatural, porque desde pequeno eu sempre ouvi falar de Alcatraz, mas era tipo assim. Pessoas que foram presas, aí tentaram fugir, não conseguiram, morreram nadando, que iam até a parte da cidade, né? Até a Uhum. costa. E sempre eu vi coisas assim mais ligadas a, ao humano mesmo. Essa parte do Sim. sobrenatural eu não tinha conhecimento. É, eu já vi alguns de pessoas indo lá visitar e falando que lá é assombrado e que existe mesmo esse turismo de horror em cima dessa prisão. Já vi histórias também de prisão, porque lá foi feito para não fugir mesmo, né? E falando que lá o mar é bem forte ali perto e se você conseguir sair, a chance de você morrer ali afogado, ou a onda de te bater nas pedras é muito grande. Mas eu vi a história de, acho que se não me engano, três caras que conseguiram já fugir desse local, dessa prisão. E eles ficaram famosos por isso, porque foi assim um feito realmente, ninguém consegue fugir de lá. E a primeira balada que eu fui na minha vida se chamava Alcatraz. Acho que você já foi lá também, não já? Num aniversário meu? Já, Da 3 de maio? sim, sim. Então, era uma balada de rock. Aí nunca sai da minha memória o Alcatraz, que eu sempre me lembro dessa prisão. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Alcatraz e descobri que Alcatraz era uma prisão, foi por causa disso. Eu tinha acho que uns 13 anos de idade. E é muito bom. E essa prisão acho que é a mais famosa mesmo. Eu não achei ela tantos assim, nossa, aparições, tudo, mas tem essas É, histórias. existe uma atmosfera, né, em É, cima. você parar e pensar o tanto de. Porque lá era uma prisão de segurança máxima, né? Máxima, Pres- eram os piores sujeitos. Tipo, é uma ilha no meio do mar que fizeram a prisão e colocam os piores dos piores lá. Então, a energia lá não deve ser boa, né? Com certeza. Bom, e também não escapando dessa questão de energia boa, outra prisão brasileira aqui, a penitenciária do Cariri, que fica em Juazeiro do Norte. Bom, foi registrado pela Central de Monitoramento da Penitenciária Industrial e Regional do Cariri a existência de um fantasma que assombra o local. Os presos e funcionários da prisão juram que já viram as portas e janelas se abrirem e fecharem sozinhas. Declaram também que ouviram sons e passos e choros de lamúria. Eles falam que esses choros que escutam são oriundos das mulheres que foram assassinadas pelos homicidas presos. Faz sentido também, né? Esses sons acontecem principalmente durante a noite. Muitos policiais que trabalham na penitenciária contam que durante a ronda pelos corredores dizem que ouvem passos atrás de si e no momento em que viram para olhar, não há nenhuma pessoa.
Existe também um comentário argumentando que as câmeras de segurança da central de monitoramento do presídio já captaram imagens de vultos. Entretanto, como as imagens são privadas, no que lhe diz respeito, né, não foram liberadas pela internet. Isso acabou não podendo ser comprovado, mas existe uma hipótese, ainda hoje, a mais acatada pelo povo local, e os fantasmas que vagam a penitenciária e assustam os funcionários detentos todos os dias são as vítimas que foram mortas pelas mãos dos presos do local. À vista disso, se essa for a realidade, será muito difícil saber com precisão qual é o número de espíritos que moram na penitenciária. E aí o enigma continua, né? Mas aí aqui já não é os presos, né? São as vítimas. Eu que acho que faz sentido, mas como um sentimento de espírito vingativo, sabe? É, eu acho isso também, porque deve ser horrível, né? Ser assassinado. Eu ia ficar pé da vida se eu fosse assassinado. Eu ia querer ficar assombrando a pessoa, o local, até o É. fim do mundo. E essas prisões, você sabe, né? Quando tem as rebeliões lá, tem essa coisa, né? Tem as facções, né? Que tem rixa uma com a outra. E os caras, quando eles vão brigar, é pra morrer. E é aquele negócio de decapitação e você solta a cabeça. Ah, é uma coisa horrorosa, né? Então deve É, ser tenso pra caramba. eu não sei como é as rebeliões quando acontece em outros países, mas no Brasil é muito Ah, violento, né? eu Assim, acho que nos Estados Unidos é mais controlado, eles conseguem controlar mais essa questão de rebelião, porque lá é diferente, né? As celas deles é diferente. Parece até que parece que é limpo, sabe? Tem os programas, né, que mostram. Aí tem um que eu tava vendo um dia que chama As Piores Prisões do Mundo. Nenhuma delas era americana. Tinha mexicana, tinha várias da América Central, tinha as brasileiras, sabe? Mas aqui, tudo aqui pra baixo. Então, assim, eu América, acho que aqui é muito tenso. América do Sul, América Central acho que é mais escrachado assim em questão É. de violência nos presídios, porque há uns anos atrás eu vi vídeos assim de pessoas pós rebelião matando umas às outras, assim, é uma coisa bizarra, sabe? Até hoje eu lembro, até me arrependo de ter assistido, mas é cada coisa bizarra e você pensar que isso não pode causar uma supostamente uma assombração, um espírito de vingança meio, como eu posso dizer, incoerente se E sabe realmente que existe, né? E sabe que rola muito de magia também dentro das prisões, né? Eu mesma conheci um cara uma vez que ele já foi preso e ele falou que nessa época depois ele se converteu, né? Tudo, aquela história. Mas ele falou que lá entrava até bode pra fazer sacrifício. Você acredita nisso? Nossa, Era o que eles faziam lá na nossa, cadeia. bizarro. Não- Bizarríssimo, né? Negócio de vender a alma, rolava isso. É engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Sobre. Ele falou que rolava uma magia nervosa. Nossa. Tem um que é um traficante, ele é conhecido, eu esqueci o nome dele, mas ele é super conhecido. Aqueles traficantes, tipo aqueles colombianos, esqueci o nome dele, ele era muito famoso. E quando foram na fazenda dele, tinha vários negócios lá de ritual. Ele era, eu não vou falar entidade, tá? Porque também tem pessoas que seguem, mas ele seguia determinada entidade e ele fazia vários sacrifícios para ela, inclusive com pessoas. Nossa, que bizarro. Isso. Na América do Sul tem muito disso de religiosidade mais obscura, né? De sacrifícios e tal. E tem os cartéis, né? E tem essas. Eu Uhum. já vi coisas assim, É. de cartéis de drogas.
aqui da América do Sul que tem cultuam. Trabalho com magia. Mas sinceramente, eu acho menos hipócrita os caras pegar e trabalhar com uma magia mais densa e negativa, porque é o lance deles mesmo, do que virar e falar assim, ai, vamos fazer um assalto, vai com Deus. Ah, vai cagar, né? Agora eu lembrei do Cidade de Deus, que os caras, É, antes de fazer o assalto, eles eles oram. oram antes. Ai, meu Deus, é foda. E seguindo tem a penitenciária do Missouri State, que fica em Jefferson City. Foi inaugurada em 1836. Engraçado, né? Já várias prisões foram Nessa feitas nessa época, época, né? é, E ela foi desativada em 2004. A prisão, durante seus anos de funcionamento, 40 homens e mulheres foram mortos na câmara de gás e ocorreram também várias rebeliões que resultaram em várias mortes. Hoje o presídio é um museu e seus visitantes sempre afirmam ouvir pedidos de ajuda e barulhos de discussões. é. É a típica prisão, né? E sabe uma coisa, vendo assim, das rebeliões, eu acho que lá a polícia ela deve ter muito mais o poder de extermínio, né? Do É, que acontece aqui. Não que aqui não tem, aqui tem também, principalmente quando é mais afastado, mas é uma tendência a diminuir. Eu acho que ela tem diminuído, né? Pelo que a gente vê. Mas lá a impressão que eu tenho é que eles têm esse poder de extermínio. e nessas rebeliões aconteciam mais nos anos. é, nos séculos 19 e 18, no século 19 e 20, assim, não foram tão atuais, tipo nos anos 70, 80. Então, e sobre isso também a SWAT, né? Eu não sei exatamente se é a SWAT. Eles têm mais autonomia Uhum. para usar força letal quando tem rebelião, assim. Os policiais nos Estados Unidos têm mais liberdade, né? Nessa É, liberdade, entre aspas, né? De é. sair atirando nas pessoas. Construir para manter, né, a ordem deles. Por isso que lá tem menos rebelião, essas coisas, porque eles sabem que o risco de morte é muito maior. Tem aquela, não sei se não sei se é todos os presídios, mas tem aquelas torres, né, que tem atiradores Ah, snipers. sim. A Então, maioria tem, é. geralmente eu vejo em filmes assim, eles dão um tiro de aviso e o próximo é na pessoa, se eles não pararem. Será que eles têm também? Eles devem ter, eu acredito. Em vez da bala normal, usar tipo aqueles negócios que quando você vai atirar num leão, num bicho grande pro bicho Ah, dormir, sabe? tranquilizante. É, não é? Tipo, acho que deve ter também pra não matar a pessoa, só deixar ela desmaiada, sabe? Bom, em seguida a gente tem a penitenciária máxima do Campo Grande. A gente tem imagens, né, que eu acho muito curioso esse presídio, que tem imagens que são do monitoramento do presídio, do sistema. E tem uma aparição muito interessante que a gente vê nessas imagens. Bom, a aparição curiosa durante a noite no presídio de segurança máxima de Campo Grande fica localizada no bairro Noroeste. Ela surpreendeu agentes penitenciários e virou assunto entre os profissionais. O vídeo, que teria sido registrado por câmeras de vigilância, revela um vulto preto que sai do chão e aparece flutuando pelas paredes da penitenciária. Muita gente classificou o episódio como uma aparição de fantasma. Segundo apurou a reportagem, o alarme do presídio chegou a ser acionado porque agentes que monitoravam as câmeras acreditavam que detentos estariam fugindo. Eu achei isso daqui muito interessante, porque o que acontece? O Mar vai colocar pra gente o link na descrição para vocês verem esse vídeo. É um vídeo de segurança, da segurança do presídio. Dá até para escutar os agentes falando atrás, olha isso que estranho. Tipo, tá mostrando assim a janela, o lado de fora do presídio. Você vê que é aquele presídio bem simples, bem pobre, cheio de roupa do lado de fora, deve ter superlotação, deve ter tudo de podre ali.
E aí você vê um vulto saindo do chão. Por um momento eu até pensei que era dois, mas é o mesmo vulto, é um vulto só. Ele sai, ele vai subindo a parede como se fosse para entrar na janela. E dá a impressão que ele tá entrando mesmo, sabe? Uma hora. É um vídeo curto, é rápido que você vê. E aí você escuta os agentes falando atrás. Eu achei esse vídeo surpreendente e ele rodou mundo afora, viu, gente? Até em programas internacionais ele apareceu. E é o típico vulto que você imaginaria nesse lugar, sabe? É o que a gente falou, aquela sombra, aquela coisa sem forma, definida, simplesmente aquela energia densa e carregada. E é engraçado que esse vulto do vídeo, ele ele não tem uma forma humana, né? Não é um Ele vai humanoide se assim. rastejando, não É, sei. é igual eu falei mais cedo, essas formas estranhas, assim, e não reflete luz, né, que a gente vê. Uhum. Ele tá na sombra, tem uma Você sombra ali que vê é do ele. prédio, mas só que ele é muito mais escuro que a sombra. E é à noite e tal, e você vê que ele se move de uma forma estranha, ele É. dobra às vezes, assim, É. parece não, ele não parece, não tem uma forma humana, mas ele mexe, é como se fosse um pescoço, assim, uma ponta. Sim, Um negócio é. super estranho. E é grande até, né? Não é uma sombrinha pequena. Gente, quem tiver ouvindo a gente pelo Spotify, no YouTube, o Maicon coloca o link para vocês verem, para vocês terem noção do que a gente tá falando, porque é impressionante. Eu achei esse vídeo impressionante, eu não acho que é fake. Eu já vi, não sou especialista, longe Uhum. de mim, mas parece muito os outros vídeos que eu vi, tipo assim, parece real, sabe? Não é uma coisa. É. Ah, a gente tá. Não é uma coisa que foi feita através do computador e tal. E eu vou colocar o link no Spotify também, na descrição. É só você descer na descrição que vai ter o link. Não, perfeito. E a última penitenciária que temos é a penitenciária de West Virginia, em Moundsville, construída em 1876, outra Ó, mil e prisão. oitocentos de novo. O que será que Eu aconteceu em acho que mil e muita oitocentos? gente, eu acho que a pobreza, né, Maicon? A miséria, eu acho É, que vai aumentando também a quantidade de aumenta. pessoas, Nossa, mas 1800 foi o Foi um ano da marco da penitenciária, né? Muita gente bizarro. presa, Essa prisão ela tem arquitetura gótica e a prisão tinha capacidade para encarcerar cerca de 2.000 pessoas, e durante seu funcionamento 95 pessoas foram executadas, 85 por enforcamento e 10 pela cadeira elétrica. Há vários relatos de um homem todo de preto andando pelos corredores, barulhos estranhos, e até um segurança do local que hoje é desativado, mas que ainda tem segurança no local, foi atacado por um ser invisível. caramba. Então, ele foi atacado mesmo. Sim, ele foi empurrado. Tem vídeo no YouTube. Ele foi Caramba. empurrado, ele levanta e é empurrado de novo, e vem os outros companheiros dele, vêm isso e vão lá ajudar ele, levantam ele e levam eles pra sala, levam ele pra sala lá dos seguranças. É bizarro assim. Nossa, devia ser uma entidade muito forte, porque você vê na maioria, a gente escuta muito eles falando de relatos de, eu escuto gente chorando, se lamentando, falando, cochichando, mas sentir, né, um ser atacando também não deve ser difícil, né? Porque cada figurinha que passa por esses lugares. Tipo assim, você parar e pensar, né? Como eu já falei várias vezes, o tanto de gente ruim que já passou por É. lá, ainda mais lá tendo sido gente morta, né? Seja por Uhum. enforcamento ou pela cadeira elétrica, não deve
deixar espíritos legais lá, né? Ai, com certeza. E o que você tem de filme pra indicar pra gente? Filme, série, sobre o tema? Olha, esse tema ele é muito assim escasso em recomendações, tipo de filmes de terror sobre prisão que são bons, né? Tem filmes, mas normalmente são filmes tipo assim horríveis, sabe? É Uhum. filme nem é B, é C, D. Mas tem um filme só que eu acho razoável, que chama Condenação do Além, que é de 1987, que é de um presidiário que ele é executado e ele fica assombrando o presídio e matando os outros presidiários ao longo do filme. É um filme assim Hum. mediano, mas ele é muito melhor do que outros filmes de presídio que tem aí com um orçamento de R$ 10 e uma Coca-Cola com uma coxinha, sabe? Sim. E Não, é o melhor que tem e somente esse. eu não lembro de nenhum que seja de terror, então eu deixei as indicações pra você mesmo hoje. E é isso aí. Mais alguma coisa pra acrescentar, Má? Não, só gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.